E aí, pessoal? Tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindos. Domingo, dia 22 de agosto, estamos aqui na 16ª live do Desafio Me Recusa a Dar Errado. Ana Cleia, My Cop Code, nome legal, hein? Giordana, Elisete, Beverly, José Nilson. Não sei se vocês têm essa impressão, mas a gente se vendo todo dia, né? A impressão é que a gente vai ficando mais íntimo da pessoa, né? Então, vendo vocês aqui. Tô com a barba meio bagunçada aqui, que eu tava com a máscara agora, cheguei da rua. Vim correndo aqui para não furar o compromisso de estar aqui com vocês. Supremacia Online, Lilian, Laerte, e aí, beleza? Laerte, carioca que tá em Minas. Legal, pessoal, sejam bem-vindos. Feliz demais estar aqui mais uma vez. Prazer enorme estar aqui transmitindo para vocês. Ótimo domingo, positivo operante, isso aí. Eu quero aprender com a tua mentalidade, o Jonas está falando. Bom, espero ter alguma coisa para te passar, tá? Estamos aí, estamos juntos. Hoje eu quero fazer uma live rapidinha, 10, 15 minutos. Não vou me demorar, até porque, né, domingo, dia de relaxar, dia de tomar uma gelada, dia de almoçar com a família. Apesar que esse contexto que a gente vive aí, né, todo dia é dia, né? Meio que as coisas se embolaram, né? Mas vamos nós, ó. Renato, meu Deus... Brandon Silva, Sônia Amaral. Eu tô devendo mensagem para algumas de vocês aí, mas assim que for possível eu respondo no direct. Legal, pessoal, olha só. Diariamente, frequentemente, pessoas vêm me falar: Paulo, cara, eu conheci essa profissão de copy, tá? Tô gostando disso aí, tá me atraindo, eu vi que tem mercado, eu vi que tem muita gente querendo o profissional de copy, né? Ontem nós falamos aqui na live com o Renato, né, que copy é uma das profissões mais importantes, uma das habilidades mais importantes do mercado digital, a segunda é tráfego. Na verdade, são várias habilidades, mas essas duas, elas formam um santo graal aí dos negócios, né, aquela coisa preciosa, a galinha dos ovos de ouro, né, porque com essas duas coisas você consegue fazer milagres financeiros, você consegue vender muito mais, né. O Brandon falou que hoje é domingo, dia mais lindo, tô flutuando igual uma canoa. Legal. A Ivana tá falando aqui, ó, Ivana na área, legal. Então, assim, a galera já percebe que copy é o caminho, cara, que sem isso você não vai chegar muito longe. O John Carter, ele fala uma coisa interessante, que copywriting sempre existiu desde que as pessoas aprenderam a escrever, né, e tiveram que vender alguma coisa. E aí ele fala, enquanto houver alguma coisa a ser vendida, sempre haverá copywriting. No livro Eu Vendedor, eu abro o livro falando o seguinte: se um dia o homem dominar o espaço, alguém terá que vender terrenos em Marte, né? Ou seja, cara, sempre vai ter alguém para fazer a área comercial, né? O homem, ele sempre, pelo menos num contexto saudável, né? Ele precisa vender. A gente está sempre vendendo e comprando coisas. Vocês, nesse exato momento, estão comprando aqui, né, o meu conhecimento, e você está trocando esse conhecimento que eu estou passando para você pela sua atenção, seu tempo, a sua atenção, né? Então, a gente está sempre vendendo e comprando o tempo inteiro, comprando produtos, serviços, ideias, etc. Então sempre vai existir copywriting. Mas vamos lá, você caiu nesse mercado, você está lendo um mês aí sobre copywriting, está seguindo o meu perfil, de repente já comprou meu livro, já entendeu como que se faz ali uma headline, como que você constrói uma mensagem de vendas, mas você não faz ideia de como conseguir o seu primeiro cliente ou de como conseguir o seu primeiro trabalho, tá? E uma dor, né, um problema, uma dúvida muito comum que as pessoas têm me trazido e que eu decidi falar hoje é o seguinte: Paulo, toda vaga de copywriter que eu vejo me exige portfólio e eu não tenho portfólio. Eu já dei essa dica aqui em outro momento, vou reforçar agora. San Charles, beleza, cara? Saudade de tu, mano. Como é que estão as coisas? Paulo Toledo entrou aí também. Então, assim, eu não tenho portfólio. A primeira coisa que você precisa saber: portfólio é diferente de case, tá? O que é um case? Um case de sucesso é quando você fez um primeiro copy, bateu 6 dígitos. Ou então você mandou um e-mail que fez 30 vendas. Isso é um case. Você começa a ter cases de sucesso. Quem está começando, né, obviamente não tem case, tá?
Mas é possível que você, mesmo que esteja começando e não tenha case, tenha um portfólio. Eu vou dar aqui alguns cenários para você. Pode ser que um primeiro cliente te contrate para escrever uma carta de vendas, como eu fiz no começo da minha carreira várias e várias vezes. O cara quer que você escreva uma carta de vendas, uma comunicação para ele ou mandar por e-mail, ou colocar numa página e etc. Deixa eu regular a luz aqui um pouco. E por aí vai, né? Ou seja, ele vai te contratar para escrever uma carta de vendas. Você nunca foi contratado para escrever uma carta de vendas, mas enquanto você está estudando o copywriting, você pode fazer várias cartas de vendas a nível de treino. Ou seja, você vai estar praticando a arte do copywriting. Ah, Paulo, mas para que produto eu escrevo? Sei lá, eu tenho aqui, ó, um óculos de armação preta. Vou fazer um copywriting, uma carta de vendas para vender esse óculos aqui, mesmo que ninguém compre. Mas eu vou construir uma comunicação para vendê-lo, né? E é engraçado que eu já fiz posts aqui explicando coisas no Instagram que o pessoal falou assim, poxa, eu pensei que no final ia ter um produto para comprar. Então quando você aprende essas estruturas de copy, essas técnicas, dá vontade de comprar o produto. Ah, Paulo, não sei lá, vou escrever sobre o piloto que está aqui na mesa também. Ou então eu vi eu tenho vontade de um dia divulgar um curso de como ser um bom esposo. Inventa esse produto na tua cabeça, escreve um copy vendendo esse curso. Aí você vai e guarda isso no seu portfólio. Aí um outro primeiro cliente pode querer te contratar para escrever posts no Instagram. Apesar de ser um trabalho de social media e de produtor de conteúdo, tem copywriters que atuam dentro do Instagram, que é a rede social do momento. Eu, inclusive, estou prestando serviço para um cliente fazendo os posts no Instagram dele, que ele quer algo persuasivo. Ele fez uma exigência, deveria ser um copywriter. E como eu já tinha feito trabalhos com ele, ele falou, chame o Paulo para fazer isso. Eu falei, não é o tipo de trabalho que eu costumo fazer, mas já que a gente já tem aqui um pacote, uma coisa maior, vamos inserir o trabalho de Instagram nisso aí também. E aí, você já prevendo isso, o que você pode fazer? Fazer vários posts de Instagram, de vários nichos, de vários assuntos e colocar dentro do seu portfólio. Eu não sei qual é a dificuldade que vocês têm de formar o portfólio, porque é simplesmente escrever copy e guardar. Quando alguém te pedir, você fala aqui, cara, tô treinando aqui há 3 meses, olha, um monte de coisa que eu já escrevi. Uma outra possibilidade, um outro cenário, o cara vai te contratar para escrever uma sequência de e-mails. Aprende como se escreve uma sequência de e-mails usando copy, tá? 8, 10, 12 e-mails, tá? Faz isso várias vezes com vários produtos e etc, né? Tem livros que falam sobre isso. Eu dou algumas dicas no meu livro. Tem um livro do meu amigo Gustavo Ferreira chamado E-mails que Vendem. Aprende como que se faz. Constrói essa comunicação e guarda no seu portfólio. Você vai estar treinando, se preparando para quando alguém te pedir. Tá? E pode ser de diversos produtos. Você pode escrever sobre vários produtos. Tá? A Vera está falando, esses posts servem de portfólio? Serve! E aí a pessoa que vai te contratar pode perguntar assim, mas esses posts foram reais? Foram pro ar? Não. Você pediu portfólio, você não pediu case. Tá? E geralmente, algumas vagas exigem cases de sucesso, outras exigem só o portfólio. Vamos lá, colocar outro cenário aqui, um lançamento. Claro que escrever um lançamento é mais complicado, mas você pode, por exemplo, produzir um vídeo de vendas a nível de treino, a nível de teste, para colocar no seu portfólio. Ó, hoje de manhã divulgaram uma vaga. Eu estava na rua, mas eu vi por alto, lá no G1, né, no meu grupo de alunos, ou no G2, não lembro. Eu entrei lá para dar uma olhadinha, estava lá pedindo portfólio. Nesse caso, vocês que estão começando podem fazer isso, tá? Agora, eu quero falar, então, resolvido esse lance do portfólio, tá? Não quero mais alguém, vocês que estão assistindo a live assim, Paulo, como que eu construo meu portfólio? Faz copy a nível de treino e guarda isso, mas faz como se você estivesse vendendo de fato, tá? Paulo, mas não é a mesma coisa que colocar o copy no ar. Mas é melhor do que você não ter nada para mostrar pro cara. É melhor do que você não ter nada e ficar, já estudei livro tal, já assisti o curso tal, e nunca botar a mão na massa. Não adianta eu querer aprender gastronomia só assistindo o cursinho no YouTube, ou lendo o livro. Eu preciso fazer a comida. Então, a nível de teste, vocês vão formar um portfólio, tá? Exatamente, Estrela. Não pediu case, você pediu portfólio. Aí, mas você não tem case. Olha só, se você não me der uma oportunidade, eu nunca vou ter um case. Tá?
Gente, aprendam uma coisa. Além de saber escrever bem, o copywriter tem que saber se vender. Destravem com vendas. Não interessa se você é tímido, não interessa se você tem dificuldade, não interessa se alguém diz para você que vender é ruim. Começa a trabalhar a tua mentalidade para isso. Tá? Você precisa se vender. Cara, quando você vai conquistar uma pessoa, um homem, uma mulher, né? Você precisa se vender de alguma forma. Ou a pessoa te compra porque ela gostou de você. Quando você vai negociar para vender um carro ou comprar um carro, você tem que negociar. A venda vale para tudo na vida. Então você precisa saber se vender no bom sentido da coisa. Tá? Eu anotei uma outra coisa aqui. Então, vamos amarrar. Seguinte, não tem um portfólio. Começa a fazer copy para treinar e faz o teu portfólio a partir daí. Segundo, portfólio não é o mesmo que case. Se o cara pediu portfólio, você está dando portfólio. Se ele pediu case, você fala, eu ainda não tenho um case. Ou então, se você já tiver, mostre. Outra coisa, isso aqui é importantíssimo, que trabalha também a questão da mentalidade, que é a predisposição mental. E eu vou citar aqui alguns casos. Quando eu tinha 17 anos, eu estava fazendo vestibular para jornalismo. Eu pretendia ser jornalista. Sempre gostei de escrever, etc., antes de decidir pelo marketing. E aí, no dia que eu fui fazer o vestibular, eu e um amigo meu que não está mais entre nós, que Deus o tenha, o Thiago, um amigo meu de 16... tínhamos uma amizade durante 16 anos, infelizmente ele faleceu esse ano por causa do Covid. E a gente foi junto fazer o vestibular. E quando eu saí do vestibular, a gente fez a prova, tinha uma livraria em frente, o local da prova, eu fui lá. E aí eu comprei um livro que eu guardo esse livro com o maior carinho. Ele se chama Como Fazer Palestras Eficazes e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios, Dale Carnegie. Um dos primeiros livros de copy que eu li na minha vida que fala de oratória. Não me ensinava a escrever. Mas eu lembro de uma das dicas que o Dale Carnegie dá nesse livro é o seguinte: predisponha a sua mente para o sucesso. E aí ele fala no contexto de palestra. Quando você vai dar uma palestra, eu já dei várias palestras, né? Você precisa predispor a sua mente para o sucesso com aquela palestra. Então você prepara a sua mente para o sucesso. Aí você visualiza as pessoas sendo envolvidas pela tua mensagem, pela tua história, as pessoas aplaudindo, indo à loucura, né? Você prepara a sua mente para aquilo. O nome disso é fingir. O nome popular disso. O nome popular disso também é ensaiar. O lance do... O grande problema nosso é que a gente foca no problema, no medo. Enquanto a gente deveria falar, cara, eu vou estar ali algum dia e eu vou estar fazendo sucesso. Meu amigo Rei Bianchi, nós fizemos uma live aqui. E eu já assisti todas as entrevistas do Rei Bianchi dentro do YouTube. Além de ser meu amigo, ele também é um ídolo para mim. Aprendo muito com ele, tá? Isso aqui é uma dica para vocês também. Aprendam a olhar as pessoas que já estão onde vocês querem estar ou que pelo menos tiveram algum sucesso que você pode aprender. Uma das entrevistas do Rei Bianchi no The Noite, ele fala o seguinte: ô Danilo, cara, eu treinei isso aqui que eu tô fazendo aqui com você várias vezes no sofá da minha casa. Eu pegava meu violão, imaginava você me fazendo as perguntas e eu ia respondendo as perguntas. Olha só isso, gente. Antes de ir lá pro The Noite, ele ficava no sofá da casa dele treinando quando ele tivesse naquele dia, já imaginando as perguntas que seriam feitas, as respostas que ele daria, as músicas que ele tocaria. Por isso que se você observar, se pegar as entrevistas dele, ele está sempre muito bem preparado e ele sai falando, sai realizando, né? Isso é predispor a sua mente para o sucesso. Paulo, eu não encontrei ainda um primeiro cliente que vai me contratar. Comece a se preparar para quando esse dia chegar. Ah, cara, tô aqui estudando, tô criando meu portfólio, tô treinando. Quando surgir a oportunidade, o que eu vou fazer? Além de preencher lá o meu currículo e mandar o meu portfólio, eu vou mandar um e-mail para a pessoa contando uma história envolvendo ela de alguma forma para que eu chame a atenção dela no meio de um monte de gente. Lembrando do caso de um aluno meu. Fez a seleção, entrou na seleção de uma vaga de copy. Eu falei para ele escrever uma carta de vendas, não só preencher lá os requisitos. Escreve uma carta de vendas, manda pro cara, e ele foi contratado. Na verdade, ele desbancou todo mundo, né? O cara nem pensou mais em ninguém. Por quê? Ousadia, predisposição, se prepare, tá? Isso é muito importante para vocês.
tá? O grande problema, como eu falei, é que a gente fica focando no medo. Ah, mas eu não estou preparado. Ah, mas eu nunca fiz copy. Cara, começa a vencer isso. Começa a ter autoconfiança. Começa a formar a sua mentalidade para conseguir o resultado que você quer. Eu estava voltando para casa hoje com minha esposa e meus filhos. Eu comecei a contar de um capítulo de um livro que eu li essa semana, falando sobre a questão do poder da mente, né? Apesar de haver muita balela sobre isso, né? Muita gente falando, né? Que você tem que pensar positivo sempre. Isso é mó ladainha, né? Porque tem dia que tu tá na merda mesmo. Tem dia que você vai estar estressado. Tem dia que você não vai querer nem olhar para a pessoa que tá do teu lado ali. Tem dia que você quer se isolar. Acontece. O problema é quando isso se torna frequente. Mas além desse papo, né, motivacional, né, desse coach barato, a nossa mente ela é poderosa, gente. A gente está falando de um dispositivo que fez o homem inventar o carro. A gente está falando de um dispositivo que fez o homem criar as maiores obras arquitetônicas do mundo. E não só falando do mundo moderno. A gente pega lá, cara, os castelos da Europa, as pirâmides, né, astecas, os maias, sei lá. Cara, a mente humana ela sempre foi poderosa. O grande problema é que a gente não aprende a usá-la com poder. Independente, cara, do seu estudo, independente do que você entenda, independente da carga emocional que você recebeu. Isso que você tem dentro da sua cabeça aqui, cara, tem muito poder e você precisa aprender a usar. Então, em vez de começar a dar desculpas, lembrando lá do nosso lema, no começo do desafio Minha Recusa Dar Errado, né? Eu não me importo com o quanto o sistema, seus pais, seus professores ferraram com a sua cabeça. Você tem idade suficiente, eu não estou falando para criança aqui, tá? O mais novo que eu encontrei foi o José, e o José me convenceu a contratá-lo. 17 anos. Se tem alguém mais novo do que ele, aí me fala. Tá? Eu não estou falando para criança. Então, se você já é um adulto, se você, cara, você tem idade suficiente para começar a reescrever o roteiro da sua vida, tá? Então, tá inseguro, tá com medo de arrumar um trabalho de copy ou qualquer outro trabalho, começa a mudar isso dentro da sua mente, começa a ensaiar, tá? Para quando o dia da oportunidade acontecer, e aí você vai treinando para que isso aconteça. Então essas são as dicas, a gente já tá aí com 20 minutos de live, eu falei que eu não ia demorar muito. Então você tem aí a dica para criar um portfólio, a diferença entre portfólio e case, tá? A predisposição mental e a ousadia. Você precisa arriscar mais, você precisa ousar mais, tá? Eu hoje, se eu fosse concorrer a qualquer vaga de copywriter, eu não iria somente preencher lá os requisitos. Eu iria me vender de alguma forma pro cara. Gravando um vídeo, escrevendo um e-mail, tá? Você precisa aprender a se destacar da maioria. O único recrutamento que eu participei, né, em todos esses anos, foi em 2018 ou 2019, não lembro. Eu precisei criar um produto, escrever um lançamento inteiro, tá? E todas as peças, rede social, e-mail, vídeo, CPL, um monte de coisa, num período de uma semana, tá? E eu estava doente. Fiquei gripado naquela semana. Gente, foi horrível trabalhar naquela situação, mas eu dei o meu melhor. Inclusive, era para trabalhar com um cara que eu admiro muito, um dos experts daquela agência, né? Eu não fui recrutado naquele momento, né? E quem me avaliou foi o Alexandre Viveiros, que hoje é meu grande amigo, né? E eu comecei a falar isso por conta do seguinte: além de fazer tudo que eles me pediram para fazer, eu fiz mais. Eu mandei peças secundárias para fazer teste AB. Eu escrevi peças a mais. Ou seja, você sempre precisa mostrar mais trabalho. Você precisa aprender a se destacar. E aí eu não fui contratado naquele momento, mas no ano seguinte eles me chamaram. E aí eu fechei um bom contrato com uma empresa que era parceira deles. E aí acabei me tornando também amigo do Viveiros. Ou seja, gente, você precisa se preparar. A Arte Noronha tá perguntando quem era o Expo, não posso falar, tá? Na época, eles já pediram sigilo, imagine hoje, né? Na possibilidade de trabalhar com eles eu não podia citar, imagina hoje. Mas eu vou dar uma dica. E aí você vai por eliminação, Arte Noronha. É um dos 3 caras que mais vende livro no Brasil hoje, tá? Aí você vai por eliminação. Aí fica por sua conta, por sua imaginação.
Então, assim, você precisa estar disposto a fazer mais, a arriscar mais, a ousar mais, tá bom? Se você quer ter sucesso, você quer triunfar, independente do que você deseje fazer hoje, você precisa ter essa mudança mental, tá bom? Então, essas são as dicas para você que quer destravar na carreira de copy. Espero que tenha feito sentido. Agora eu vou responder algumas perguntinhas e a gente fecha aqui, tá bom? O Laerte está falando, Paulo, indica um livro de cabeceira de mentalidade, o que você mais consulta? Cara, Lei do Triunfo, Napoleon Hill. Tá? Esse livro é o meu guia de vida depois da Bíblia. E falando de carreira e sucesso, tá? Quer um outro? Quem Pensa Enriquece. Esse também é poderosíssimo. O segredo da persuasão depende da expectativa que você coloca. Eu acho que ele está respondendo a pergunta aqui. Ó. Esse tipo de estratégia não pode levar a frustrações caso não atinja aquilo que você se predispôs? Profissional em copyright. Excelente pergunta. Essa aqui eu vou responder com gosto. Tá? Sabe qual é o grande problema da expectativa? É que a gente não considera a frustração antes. Quando eu vou... por exemplo, aconteceu uma situação recentemente em que eu estava muito animado para que acontecesse. Tá? Mas ao mesmo tempo eu sabia que podia dar errado. Então você tem que colocar na balança o seguinte: eu vou predispor a minha mente para o sucesso, eu vou fazer por onde isso acontecer, mas se não acontecer, tá tudo bem. A grande questão é que a gente nunca tá bem resolvido quando isso aqui. Se não rolar, tá tudo bem. Eu fiz o meu melhor. Tá? A primeira live que eu fiz no Instagram, após sair de uma crise depressiva, falava sobre o fracasso. Né? Fracassei em 7 projetos consecutivos, tive um pico de ansiedade e caí em depressão. E aí, o que me tirou daquela situação foi conhecer a história do Herman Melville. Deixa eu ver se eu pego o livro dele aqui, do Moby Dick. Autor de Moby Dick. Eu estava lendo Moby Dick, esse livro aqui. E aí, eu gosto de ler as biografias dos autores que eu leio. E aí eu fui saber quem era mais o Herman Melville. E o cara, o autor desse livro aqui, que é um dos grandes romances de todos os tempos da literatura moderna, esse livro não fez sucesso na época que ele estava vivo. Tá? E além de ser rejeitado por várias editoras e ficar guardado na gaveta, esse livro, enfim, o autor, né, o Herman Melville, morreu esquecido. Não fizeram nenhuma notinha sobre ele no jornal, na época. E esse livro veio se tornar, após a morte dele, um dos grandes romances da literatura moderna. E aí, cara, quando eu descobri essa história, eu falei assim, velho, não existe garantia nenhuma que a gente vai dar certo na vida. Não existe garantia nenhuma que você vai se tornar o maior copywriter de todos os tempos. Ou um dos maiores copywriters do Brasil. Não existe garantia. Ninguém pode dizer que vai acontecer, a não ser que o próprio Deus fale. E eu acredito que pode acontecer, né? Mas não existe garantia nenhuma. Então por que eu preciso me esforçar para dar certo? Para você não viver como um merda. Para você não viver como um fracassado. Eu preciso me esforçar, mas sabendo que eu posso fracassar. Entendeu? Então, o grande equilíbrio é esse. Me esforço para fazer sucesso, mas se não fizer sucesso, tá tudo bem também. E aqui tá o grande X da questão. Só o fato de tentar, só o fato de arriscar, só o fato de ousar, já coloca você numa posição de alguém que já deu certo na vida. O grande X da questão não é aonde você chega, mas é como que você se comporta. Não é que tipo de ápice você tem. E aí o grande problema hoje, e aí eu bato em muitos caras que estão aí vendendo esse sucesso dos bens materiais, das coisas, cara, que são legais. Ter uma boa moto é legal, ter um bom carro é legal, ter uma casa de luxo é muito bom, eu gosto. Eu gosto de tomar bebida cara, eu gosto de comer comida boa, todo mundo gosta disso. Mas isso não é o fim, isso é consequência. O que importa é você ser. O que é ser? Cara, a vida tá uma merda, a vida tá uma bosta. Eu tive uma vida de boa, uma infância de bosta, uma infância de merda, mas eu decido não dar errado na minha vida. Por quê? Eu sou eu e minhas circunstâncias, mas eu preciso salvar isso que está ao meu redor.
tá? Então qual é o grande lance? Cria a expectativa, mas sabendo que pode dar errado e que você precisa agir, se der errado, da seguinte forma: tá tudo bem. Não aconteceu agora, vai acontecer depois. Se eu fracassei agora, vou continuar lutando. Entendeu? Então, esse é o lance. A questão é, eu vou criar muita expectativa. E aí você não cria expectativa nenhuma. E aí você fica sempre assim, ó. Tem sempre, a nossa mente, ela é poderosa para as duas coisas. Tanto para puxar a gente para cima, quanto para puxar a gente para puxar a gente para baixo. Nossa, até travei aqui, foi um trava-língua, né? Então você precisa fazer o seguinte, equilibrar, tá? Se eu quero chegar no topo, tem o que pode me matar, tem o que pode me derrubar, tem o que eu posso tropeçar, mas eu vou continuar, tô vivendo. Acordei hoje, tô respirando. Acordei hoje, cara, aqui, ó, tô vendo o céu, né? Olhei para a pessoa, se você é casado, né? A pessoa que tá aqui do meu lado, tá aqui. Ela tem uma expectativa sobre mim, sobre como eu me comporto. Eu preciso levantar e viver, tá? Eu me recuso a dar errado, é continuar vivendo, independente do que aconteça. Então, eu acabei me... Ó, acabou de sair uma notificação de venda aqui, ó. É muito bom. Então, gente, é isso, tá? Acabei me estendendo um pouquinho mais, mas espero que eu possa ter falado com você mais uma vez, né? Então é isso. Predisponha a sua mente para o sucesso. Saiba que pode ser que você fracasse e tá tudo bem. O que importa é como você se comportou diante das circunstâncias. Eu me recuso a dar errado, tá? E eu espero que você também. Beleza? Deixa eu ver aqui. Vocês mandaram mensagem pra caramba enquanto me empolguei aqui, né? Matuto tá falando, quando eu botei na minha cabeça que a frustração é do tamanho da expectativa que a gente cria, sosseguei. É isso aí. Ó, o Brandon tá falando, era o que eu precisava ouvir nesse exato momento. Inclusive, Brandon, prepare-se que uma hora eu vou mandar um áudio pra você e eu vou te dar uns tapas, tá? Se prepara porque eu já tô pra falar isso há alguns dias contigo. Pode ser que aconteça hoje. Matuto, obrigado, cara. Eu que agradeço aí pela atenção de vocês. Ó, a Sônia tá falando, professor, mentor e coach, tudo num personal Paulo Macedo. É isso aí. Na persona, né? Fracassar dando o seu melhor é se recusar a dar errado. Exatamente. Tá? Exatamente, é isso aí. Ó, o Gilson tá falando, quero comprar seus livros. Gilson, estão todos lá na Amazon, cara, por preços muito acessíveis. Dá uma acessada lá depois, tá? Tá tudo lá. O Laerte tá falando, a mentoria vai ser quando? Qual mentoria, Laerte? A gente tá para lançar o MM, tá? Deixa eu só passar esse desafio e a gente vai revelar aí sobre a mentoria. O Gilson tá falando, preciso muito da sua ajuda com o lançamento de um e-book. Show de bola, Gilson. Depois me manda uma mensagem, tá? A Vera falou, eita, tá pisando na bola, hein? Não, Vera, pelo contrário. O Brandon, ele tem muito potencial e muito talento, tá? Ele só precisa de uns ajustes aí, mas ele sabe muito bem que quando eu bato com carinho. E não é nada vergonhoso, nada disso não. É só uma questão que ele precisa enxergar um pouquinho além, tá? Gente, é isso aí. Estamos juntos. Muito obrigado. Um bom domingo para vocês. E até amanhã. Amanhã estaremos aqui meio-dia também para falar sobre algo relacionado a negócios, mentalidade e copywriting, né? E é isso, tá? Um beijo no coração. Cláudia tá falando, nossa, como eu estava precisando desse tapa na cara. Acordei péssima hoje. Cláudia, levanta e viva. Recuse-se a dar errado. É isso que você precisa, tá bom? Conte com o Carequinha aqui. Estamos juntos e até mais. Um abraço, meus queridos. Valeu. Vamos printar. Printa aí. Printa, me marca lá no story e eu reposto você. Beijão no coração, gente.